pessoa, e eu não vou chamar uma pessoa para conversar, um amigo pastor também, e eu estava com essa frase para começar a conversa com ele, mas essa frase hoje me incomodou muito durante essa madrugada de hoje, né? E também durante o dia eu fiquei muito incomodado com essa frase. Ela está no meu coração. A frase diz assim: não tape as tuas fontes de provisão. Aí eu fiquei pensando nisso, de não tapar as tuas fontes de provisão. A gente pode começar a pensar, já que eu estou sem introdução, até sem um texto introdutório, mas tem versículo bíblico que a gente sempre tem uns religiosos que dizem: pastor, não leu a Bíblia. Eu deixei aqui uns versículos para você dizer que eu leio a Bíblia. A gente pode pensar o que é fonte de provisão. O que seria para você fonte de provisão? Eu fiquei pensando que essa mensagem é uma mensagem muito boa para Caxias, muito boa ainda para Queimados, e muito boa para o pastor Sandro levar para Belfort Roxo. Porque Deus começou a falar algumas coisas comigo a respeito das nossas fontes. E eu quero que você pense quais são as tuas fontes. O salmista disse no Salmo 87 que todos os cantores dirão, por causa do Monte Sião, eles cantarão dizendo: todas as minhas fontes são em ti. Todas as minhas fontes são em ti. Então, a nossa fonte de alegria é o Senhor Jesus. Amém? A nossa fonte de força é o Senhor Jesus. Amém? Amém. A nossa fonte de sustentação é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, quando a gente fala de uma fonte, nós não estamos falando de fonte igual tem fonte lá em São Paulo, que a fonte está secando, a fonte está deixando de jorrar. Mas quando a gente fala que o Senhor é a nossa fonte, a gente então estamos dizendo que temos uma fonte inesgotável. Aleluia. Você pode dizer isso comigo? Eu tenho uma fonte inesgotável. Eu tenho uma fonte inesgotável. Eu tenho uma fonte inesgotável. Isso. Agora, essa fonte, eu posso tapá-la. Como é que eu posso tapar a fonte? Se a fonte está no Senhor, se a fonte é o Senhor, como eu posso tapá-la? Eu quero falar que você pode tapar essa fonte para você. Você não vai tapar essa fonte para uma cidade, você não vai tapar essa fonte para uma igreja, você não vai tapar essa fonte para um ministério que você pertence, mas você vai tapar essa fonte para você. Você pode tapar. E eu comecei a pensar nisso, no que poderia tapar essa fonte, e eu comecei a pensar nas nossas atitudes então. Então eu lembrei que Deus, escute isso, que Deus, Ele cria o homem, o primeiro homem. Seu nome é Adão. Seu nome é Adão. Então fica comigo, que de repente a gente vai falar mais forte. Se você não falar mais forte, você sabe que eu não sou ligado a isso. Eu quero que você me preste atenção no que eu estou falando. Fica comigo. Amém? Vamos lá. Se você estiver com fome, eu já vi, a cantina está legalzinha ali, tá? Amém? Só você chegar lá depois. Mas aqui você fica comigo. Vamos lá. Deus criou o primeiro homem, ele se chama Adão. Qual é o nome dele? Adão. Adão. Deus faz esse homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus tem relacionamento com esse homem. Mas a primeira vez que Deus cria esse homem, a primeira vez que Deus cria um homem por ele mesmo, sem ser um homem com relacionamento sexual, Deus criou esse homem com um propósito. O propósito era que esse homem multiplicasse e enchesse a terra. Então Deus aqui cria o homem, e a primeira instituição que Deus criou, então, é a família. Diga comigo, família. Família.
Então a família foi a primeira instituição a jorrar da fonte chamada Deus. Família. E aí eu começo a pensar como é o meu relacionamento com a família. E eu sou uma pessoa que eu não sou observador de detalhes. Não, detalhes escapam, até por eu ser um cara de temperamento sanguíneo, detalhes me escapam. Por ser muito agitado, detalhes me escapam. Mas eu consigo observar algumas coisas. E eu tenho um negócio comigo de observar o ser humano. Né? Eu podia ter feito antropologia, mas não fiz. Mas fiz a minha antropologia. Então eu tenho um negócio de observar o ser humano, observar atitudes. Pessoas muito rápidas nos seus comportamentos. Né? Há um tempo atrás, por falta de maturidade, quando eu descobria aquela pessoa, aquele comportamento que eu já tinha visto há algum tempo atrás, eu rapidinho rejeitava e falava, essa pessoa já não me relaciona. Já deixava, mantinha o oi, o legal, as minhas brincadeiras, minha área de distração, mas eu não me relacionava a fundo com a pessoa. Então agora a gente amadurece, eu comecei a observar agora as pessoas, observo algumas coisas que não estão comigo, eu já me preparo para poder me relacionar com aquela pessoa naquilo que eu observei. Dá para se relacionar com todo mundo. Porque também você precisa aprender a se relacionar com a parte boa de cada pessoa. O problema é que a parte ruim das pessoas é que nos marca muito. E a gente às vezes rejeita as pessoas por não aproveitar a qualidade delas. A qualidade daquela pessoa precisa para você exceder o defeito que ela tem. Para você até poder ajudá-la. As pessoas elas têm um comportamento na igreja como elas têm em casa. Eu não estou falando daquela pessoa que chega aqui e fala, meu amado, meu irmão, abraça todo mundo, beija, é um gentleman. Aí ele pega, puxa a cadeira para os outros sentar, organiza a cadeira com a coisa toda. E em casa é só Deus e a mulher ou o homem com quem casou sabe quem é em casa. Tem pessoas muito fervorosas dentro da igreja, mas terríveis dentro de casa. A segunda instituição que Deus criou, quando Ele faz um homem sem relacionamento sexual, Ele fez um outro homem sem relacionamento sexual. Ele faz quem? O primeiro foi Adão. Qual é o segundo homem que Ele faz? Jesus. Diga, Jesus. Então Jesus, o apóstolo Paulo, até chama-o de segundo Adão. Esse segundo Adão veio para fazer também, a partir dele, uma nova instituição. Então seria a segunda instituição da fonte, que é a igreja. Então a primeira instituição é a família, a segunda é a igreja. A igreja. E eu observei que, né, a Bíblia diz que o presbítero, toda vez que você lê presbítero nas cartas do apóstolo Paulo, ele está falando do pastor, é porque a igreja evangélica chamou essa função aqui de pastor, né, e a igreja católica chamou de padre. É tudo um assalto de uma denominação que é específica de Deus. Tanto ele é o supremo pastor, né, ele que é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele que é o pastor que tem que reconhecer a voz dele, ele é Jesus. Mas a igreja evangélica, ela roubou essa nomenclatura e colocou no homem que fica aqui na frente. Agora não tem como a gente mudar isso. Se eu falar assim, o termo certo era presbítero e bispo. E se eu falar assim, a partir de hoje me chame de bispo, vão falar assim, pastor, você não está querendo aparecer agora, se exaltar, porque é bispo. Mas o bispo é a nomenclatura certa. E a igreja de padre, porque a igreja católica é padre. O que é padre da igreja católica? É do latim, padre significa pai. Pior ainda, roubou a nomenclatura pai, que é de Deus, e colocou num homem. Colocou num homem. Mas essas instituições, formadas por Jesus Cristo, ela veio para ser gerada em Jesus Cristo, porque você pega na genealogia de Jesus, você pega, lá no Mateus capítulo 1, você vai pegar assim, de sorte que de Abraão
até Davi são 14 gerações. De Davi até o exílio em Babilônia são 14 gerações. Do exílio babilônico, do êxodo agora, do exílio babilônico, do exílio babilônico até Jesus são mais 14 gerações. Mas aí um cara como eu, que gosta de contar, eu já falei isso lá na igreja, já contei isso para vocês, essa historinha de Mateus 1. De Mateus 1 até Davi tem 14. De Davi até o exílio babilônico tem 14. Do exílio babilônico até Jesus tem 13. Eu falei, tá faltando. Contei de novo, tá faltando. Contei de novo, tá faltando. Contei de novo, tá faltando. Pedi alguém para contar. E falou, é mesmo, tá faltando. Chamei a Alessandra um dia, quando comecei a contar isso, ela contou, é mesmo, tá faltando. Porque a 14ª geração do exílio babilônico até Jesus tem 14, porque de Jesus foi gerado nós, a igreja. Somos a igreja do Senhor Jesus. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado, por favor, e diga assim, somos a segunda instituição gerada pela fonte. Diga, a igreja. Olha no olho do teu irmão e diga, a igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Diga, contra você. A igreja que sustenta no mundo, que sustenta na terra, na cidade, neste município. Diga, no nosso município, a verdade. Diga, a verdade que liberta. Aleluia, aleluia. Então preste atenção. Há duas instituições perfeitas geradas da fonte: a família e a igreja. A igreja depende, uma igreja, para ser bem formada, bem estruturada, ela depende da primeira instituição divina, que é a família. Amém, eu creio nisso. Então nós precisamos nos levantar para o resgate das famílias. Eu estava falando com meu filho, que a gente estava vendo aquele programa. É podre, mas é interessante. É o tal do 24 horas, polícia 24 horas. Vai mostrando lá aquela... É só na madrugada, polícia na madrugada, briga de quê? Família. Se você consultar um policial que você conheça, que trabalha na madruga, você pergunta para ele quais são os casos mais incidentes na madrugada. Família. É a mulher que queria, né? A mulher risca a faca, que quer matar o marido. É o marido que quer matar a mulher, que quer matar a sogra, quer matar... É uma confusão. Família. Família. Quando a primeira instituição dá uma capengada, porque um irmão mata outro, quando a primeira instituição dá uma capengada, depois do dilúvio, a primeira instituição dá outra capengada, que é o remanescente, é cão, né, vendo o pai nu, expondo a nudez do pai. Quando essa instituição começa a dar uma capengadinha, porque ele vai criando então da descendência de Noé, do seu filho Sem, ele tira um chamado Abraão, mas aí nesse aqui dá uma capengada, porque sai um Ismael ainda de Abraão, e depois vai nascendo outras situações. Quando essa instituição vem dando uma capengada, o Senhor já tinha preparado o Senhor já tinha preparado o seu filho Jesus Cristo para levantar a igreja, para que essa segunda instituição reparasse a primeira instituição. Glória a Deus. Então nós temos a igreja que o Senhor levantou na terra para te ajudar a restaurar a sua família. Agora você tem problema em casa, com pai, com mãe, com filho, com marido, e não tem compromisso com a instituição que é a igreja, que pode mudar a sua família. Ô irmão, preste atenção numa coisa. O que eu estou falando para você, eu tenho já alguns anos de ministério pregando. Ai, Jesus. Eu tenho alguns anos já, vou me lembrar dessa parte, os anos estão passando. Eu já tenho alguns anos que eu prego direto, comecei a pregar e não parei mais.
Mas é a primeira vez que eu falo da primeira e da segunda instituição da forma que eu estou falando hoje para vocês. O Espírito Santo está aqui, nos dando uma revelação plena, poderosa. Em outro lugar que eu estivesse falando isso, tinha gente saltando na cadeira e falando é tremendo, não sei o quê, mas isso para mim não significa nada, porque tem gente que fala que é tremendo, pula, não sei o que, papai, não vive nada. Só faz muito barulho, que latão vazio faz barulho. Entendeu? Faz muito barulho. Se você botar um latão vazio nesse morro aqui, descendo, ele vai fazer... Mas você para ele ali embaixo com o pé. Agora, se você botar um latão cheio de areia nesse morro e descer, para ele com o pé lá embaixo. Ele vai descer assim, ó. Para ele com o pé. Então a igreja está muito cheia. Tem igreja que está muito cheia. Tem igreja muito maior do que essa, do que a do Sandro, do que a minha. Estão muito cheias. Estão muito cheias de pessoas vazias. Que na hora que sopra o vento, na hora que vem a tempestade, elas capengam. Porque tudo aquilo que elas têm sido ensinado para ganhar muita coisa, você para ser feliz, você para ser um conquistador, você para ser abençoado, você tem que ter o quê? Tem que ter um Mercedes, tem que ter não sei o quê, tem que ter uma casa, tem que... Teve Como é que eu chamo ele? Eu ia chamar ele de uma expressão que a Alessandra não gosta, que quando chegar em casa ela vai chamar a atenção, então eu não vou falar. Mas teve um idiota. Aí o que acontece? Teve um camarada que falou assim, irmãos, no auge da pregação ele disse, irmãos, Jesus tinha casa na praia. Eita. O cara ele quer enganar tanto o povo, que lógico que Jesus tinha casa na praia. Ele morava onde? À margem do mar da Galileia. Todo mundo tinha casa na praia. Pedro, Tiago, João, todo mundo tinha casa na praia. Oh meu Deus, gente. Então o que a gente precisa, ao invés de estar fazendo muito barulho, e eu quero que você faça barulho se você for de gente do barulho. Se você for como eu não consigo ouvir mensagem, e aí quando ela está boa, eu não consigo ficar na minha, eu interajo. Vocês viram que ontem, o pastor Sandro falava, eu falava de lá de baixo. Eu não tem como. Não tem como, eu falo, eu dou glória, porque esse é meu jeito. O pessoal chegar passando ali, esposa do Marco, e ficar, Sandra, você tem que gritar, Sandra, você tem que dar glória alta. Pronto. Nunca mais vou ver, irmão. Entendeu? Por quê? A gente tem que respeitar a personalidade das pessoas. Porque as pessoas recebem como elas são. Entendeu? Não sei por que esses fogos, o Fluminense já jogou e já ganhou. Então vamos lá, continuando. Eu quero que você preste atenção nisso. Você precisa se encher da verdade. Diga comigo, preciso ser cheio da verdade, da palavra e do poder de Deus. Agora preste atenção nisso. Se você não tiver compromisso com a segunda instituição, ela veio para reparar a primeira. Então, presta atenção, uma depende da outra. Igreja sem família é uma igreja falida. Famílias sem igrejas são famílias arrebentadas. Isso aí, é isso aí. Você quer constituir uma família sem compromisso com a igreja, você não vai conseguir constituir família. E se conseguir constituir família, gabinete pastoral é certo para você, para pedir ajuda. Pastor, mas eu conheço gente que tem compromisso com... Não, tem só compromisso. Mas são como Martas. Trabalham muito na igreja, mas não param para sentar e ouvir Jesus. Aí também fica difícil. Não adianta só trabalhar na igreja. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus fez a família. Mas tem uma fonte de provisão na sua vida chamada igreja. Amém. A igreja é uma fonte de provisão para você. Amém. Amém? Amém. A igreja é uma fonte de provisão para você. Então, eu não posso tapar minhas fontes de provisão com a igreja, com algo chamado com entulhos. Eu não posso tapar com entulhos, eu estou chamando de entulhos. Vamos ver os entulhos que tapam nossa fonte de provisão. Primeiro entulho se chama ingratidão. Você conhece? Eita, como conheço. Ingratidão. Só que se eu falar sobre ingratidão aqui, meu irmão, todos nós temos uma